Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma mensagem que eu trago para vocês, falando sobre o que é família. Hoje a mensagem é sobre isso. Aí eu pergunto a vocês, o que é família? Família é um grupo de pessoas onde vivem no mesmo teto pai, mãe e filhos. Não é apenas só um contrato social, onde dá a responsabilidade do homem e da mulher de criar seus filhos. Ele nos dá a responsabilidade de caminhar cada filho aonde ele vai poder entrar e fazer aquilo que ele deseja, mas com a orientação dos pais. A família na Bíblia, ela diz assim, que a finalidade dela é espiritual, onde há um sentimento de amor, respeito, solidariedade, fazem parte do relacionamento. Mas também tem um aspecto religioso, que nos leva à comunhão com Deus. E o Senhor disse que um dos primeiros mandamentos, que está com promessa, o mandamento com promessa, é honrar pai e mãe para que tenhas vida longa. E na Bíblia tem muitos casos de famílias que foram separadas, como Caim, que matou Abel por desobediência, o filho de Davi, que pegou a irmã e teve relações sexuais com ela. Isso tudo é uma desobediência ao pai, de fazer essas coisas que não são agradáveis ao Senhor. Isso é a família. O Senhor olha, eu não estou falando aqui sobre religião. O Senhor não deixou religião para ninguém. Ele deixou para a gente seguir a palavra. E ele disse assim, guia os teus filhos no caminho que devem andar, que quando ele crescer, não se desviará do caminho. Isso está em Provérbio, onde diz da palavra do Senhor. Mas como hoje está uma mudança muito grande na vida moderna, hoje a família tem passado várias transformações no decorrer do tempo, no longo do tempo, né? Está havendo muitas transformações. Hoje você tem mais acesso às coisas com mais facilidade. Antigamente, o pai trabalhava para dar o sustento à sua casa. A mãe não trabalhava. A mãe era que tinha que cuidar dos filhos, educar e ensinar a respeitar o pai. Quando o pai chegava, os filhos ficavam todos dentro de casa e se reunia nas horas das refeições, como almoço, jantar, café da manhã, estavam todos juntos. Mas hoje isso não existe mais, porque como o tempo está sendo transformado a cada dia, o que é que acontece? Os pais saem de manhã, não veem seus filhos se eles não estudarem pela manhã. Não vai mais para casa fazer o almoço. Quer fazer o almoço? Não almoçarem juntos, porque o pai e a mãe já trabalham o dia todo. E na maioria das vezes, quem cria seus filhos são os familiares. E mais ainda são os avós que cuidam dos seus netos, porque os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Aí o que é que acontece? Os filhos são criados pelos avós, que educam da maneira que eles aprenderam. Não é como hoje, que as coisas têm mais facilidade. A gente pode ter um diálogo, pode conversar. Antigamente não existia isso. O pai era uma autoridade maior que todos. Ele era muitas vezes severo. E quando ele trazia esse pai que era muito severo, traz trauma para as crianças, traz traumas na sua vida, na infância, na adolescência. Que traumas são esses? A rejeição, a orfandade. Isso traz assim... Ele se acha que não está presente, se acha descanteado. Como é que a gente diz? Que não está no meio das pessoas, que ele não está presente, que o pai não está presente. É isso que está dizendo. Que ele é descanteado, era isso que eu queria dizer. Que ele é descanteado, ele se sente assim, então ele se sente rejeitado e acha que o pai não gosta dele. E parte muitas vezes para consumir drogas, para consumir álcool. Aí fica a pessoa dependente dessas químicas que trazem dependências, achando que você tomando álcool ou tomando drogas, isso vai lhe aliviar. Mas isso não alivia ninguém,
Pelo contrário, traz mais dor, tanto para a família como para ele. Porque no momento ele está usando isso porque para ele está satisfazendo esquecer daquilo tudo que aconteceu com ele. E a gente, pais, tem que ter muita firmeza, principalmente nos dias de hoje, onde as facilidades são bem maiores. Tem um computador, tem um tablet, tem um celular, onde qualquer informação que você quiser, é só você chegar no Google e botar a palavra e já sai tudo mais fácil. Antigamente não, as crianças tinham que estudar de verdade, em quadro negro, estudando em livros. Hoje muitas vezes nem precisa mais de livros, porque tem aí o Google para ensinar. Para ensinar não, para mostrar, para pesquisar. É isso que tá acontecendo. E hoje está faltando muito nas famílias a comunhão, a unidade, a harmonia entre eles. Não está acontecendo isso mais nas famílias. Isso eu vejo constantemente, gente. Eu tiro pela própria minha casa, pela própria minha família, que tem minhas sobrinhas que já se casaram e os seus filhos passam o tempo, quando vão fazer a sua alimentação principal, eles estão ligados no celular, assistindo desenhos. E muitas vezes são desenhos que não são desenhos que façam com que aprenda algo. São desenhos agressivos, onde muitos deles ensinam outras coisas, tirar a atenção da criança a ser voltado só para o celular. E quando é criança nova, menos de 2 anos, o que acontece? A visibilidade dela afeta a audição e a comunicação. E a socialização entre os colegas entre si e até a própria família. Isso está acontecendo constantemente nos dias de hoje. É isso que está acontecendo com as famílias. Não está existindo mais a fala face a face. Muitas vezes, na hora do almoço, quando o pai chega à noite, ao invés de pegar seus filhos e sentar à mesa e conversar, não, cada um pega seu prato, um vai para o sofá, um vai para o quarto, ficar no seu computador e os pais também a ficar no celular, a ver as notícias que não viram antes, que estavam no trabalho, e a se comunicar com algumas pessoas através do celular. É isso que está acontecendo na família de hoje, não está existindo mais aquela responsabilidade que os pais têm com os filhos. Eles acham que dando a educação, está tudo ok. Eu sei que a gente tem que levar para um lado que muitas vezes os nossos pais não receberam essa educação, que hoje é com mais facilidade. Mas você tem que buscar a fazer isso. Que tudo está mudando. Antigamente era o pai que era o provedor de todas as coisas. Hoje são os dois que é o provedor de tudo. Porque as coisas estão se transformando, estão mudando para melhor. Não estou dizendo que você está no celular e está no computador, são coisas ruins, não. São coisas boas, que a gente pesquisa, a gente procura as coisas e está lá fazendo tudo. Mas se você não cria seu filho com diálogo, com amor, com harmonia, quando ele crescer, como é que ele vai ser? Porque nós, pais, somos espelhos dos nossos filhos. Eles copiam tudo que façamos, tudo que a gente faz. Eles copiam tudo. Se eu tenho um caráter ruim, com certeza meu filho vai ter um caráter ruim. Se eu for uma pessoa idônea, uma pessoa boa, que faça as coisas dentro da honestidade, mostrando tudo como deve ser feito, a criança vai copiar, vai dizer, vou querer igual a ser meu pai. O que é que você vai ser quando crescer? Alguns dizem assim, eu quero ser como meu pai. É isso que eles dizem, eu quero ser como a minha mãe foi. Isso está faltando. Um relacionamento de pais e filhos não está existindo mais, gente. Porque eu sei que o mundo está se modernizando, o mundo está se transformando, mas necessita que haja uma comunhão entre os seus familiares de casa, entre irmãos com irmãos, entre pais e filhos. É isso que não está mais existindo. É como diz na palavra, que os filhos se convertam aos pais e os pais aos filhos, para que exista perdão. Porque muitas vezes, quando cresce, cria rancor, cria raiz de amargura, porque não escutou o pai. E o pai também não deu ouvido, para que o pai saiba ouvir os seus filhos, para que o filho sinta que tem um ombro amigo para conversar com o pai, para conversar com a mãe. Quando necessitar e quando errar, não julgue. Procure saber por que foi que errou e sentar e conversar.
para que isso não se repita, para que ele sinta que tem um apoio, mesmo que se ele errar, ele tem o seu apoio, não para apontar o dedo e nem julgar e nem esculhambar com a criança ou com o adolescente, ou até mesmo o adulto, que hoje tem adultos que moram na casa dos seus pais e que são dependentes dele. As pessoas precisam rever a sua história, precisam reescrever a história da família que hoje não está existindo mais, gente. É uma coisa assim que eu fico a pensar, sabe? E fico estarrecida. Porque eu tentei criar meu filho dentro da palavra, tentei criar ele sendo obediente em todas as coisas. Hoje não existe mais respeito. Se o filho não respeita o pai, ele não respeita o professor, ele não respeita nenhuma autoridade que tiver sobre ele, porque ele não teve isso em casa. Porque se ele tivesse tido isso em casa, com certeza ele saberia respeitar o mais velho, respeitar uma autoridade sobre ele, até seu próprio chefe. E devemos sempre conversar com os nossos filhos que eles vão ter decepções na vida, através de amigos, através de familiares, através do trabalho. Tudo isso pode acontecer. A gente tenta conversar e temos que ter uma proteção mútua. E cada um tem a sua singularidade, gente. Cada um dos nossos filhos. Temos que aprender a conviver um com o outro, mas com amor. O que está faltando hoje é amor, gente. Amor de um para com os outros. Porque é um segundo mandamento. O Senhor disse que amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que aprender a nos conhecermos. Se aprender a nos conhecermos, com certeza seremos pessoas idôneas e pessoas que sabemos amar o outro como o Senhor nos ama. Vamos aprender a nos conhecer primeiro, para nos amarmos. Porque se eu me amo, eu amo o outro. E se eu amo o outro, eu não vejo nenhum defeito. Ter defeito sim, mas eu não vou acusá-lo. Porque primeiro eu tenho que ouvir, para depois falar. Isso tem que existir, essa harmonia entre os filhos. E a gente tem que ensinar os nossos filhos sobre o amor de Deus como um pai e as consequências individuais que vem o arrependimento e o perdão, para que eles tenham se arrependido das coisas que eles fizeram erradas ou das coisas que eles cometeram, que haja perdão, que é isso que está faltando nas famílias hoje. E que o objetivo da família é educar os seus filhos a andar nos caminhos, certo? A escola é para educar ensinando matérias, matemática, português, ciência, geografia, tararará. Vai adiante, né? Mas hoje, como os pais não têm mais tempo, bota as crianças no tempo integral e só vê a criança no final da noite e quando chega tem que fazer as tarefas e botar para o jantar e bota para dormir e cadê o diálogo? Que não existe. Cadê o diálogo entre os pais e os filhos que não está existindo? Então a criança se sente só, abandonada, escanteada, como eu estava dizendo agora, quase que eu não digo essa palavra. É isso que ela se sente. Aí quando crescer, vai ser como? Não pode ser uma pessoa sadia, vai ser uma pessoa cheia de raiz de amargura, cheia de coisa de dentro do seu coração, porque na sua casa não teve esse apoio. E é isso que temos que fazer com os nossos filhos, apoiá-los em tudo, mesmo que errou, mesmo que tenha feito algo que não foi agradável, mesmo que tenha tirado uma nota baixa, mas você tem que estar lá dando posição a ele, para que não exista esse espírito de rejeição, essa orfandade que está no nosso meio, grandiosamente assoberbado, gente, que está acontecendo isso demais com as pessoas. Por isso que tem que ter assim, a gente tem que ter a responsabilidade de criar os nossos filhos para que isso aconteça e para que haja igualdade, não adversidades. Temos que parar para pensar, para criar os nossos filhos conforme a vontade do Senhor. Eu não estou aplicando aqui religião, eu estou dizendo o que diz na palavra, na Bíblia, porque ela é viva e eficaz. Eu, como sou uma psicóloga, trabalho com crianças especiais,
Ao invés de eu fazer tratamento com as crianças, eu faço mais com os pais do que com os próprios filhos. Porque os pais também pegam essas crianças, não ensinam a ser uma criança como criança normal. A gente tem que criar os filhos, essas crianças especiais, como se fossem normais. Tem as suas limitações? Sim, tem as suas limitações. Mas ela também vai saber ouvir e vai saber que tem um pai, que tem uma mãe que cuida e que zela. E que tem amor por eles. Não dá celular para estar lá. Vejo crianças super agressivas porque passam o tempo inteiro assistindo televisão, porque é mais cômodo para a mãe, do que a criança, ela está lá ensinando a ir no banheiro, a fazer xixi, a defecar, a fazer suas necessidades, do que eu digo, mãe, perca 5 minutos do seu tempo. Pai, perca 5 minutos do seu tempo. Leve a criança ao banheiro e fique lá sentado com ele, dizendo que ali é que ele tem que fazer, é uma necessidade que ele tem para o banheiro, e explicando a ele que ele tem que fazer ali e não na roupa. Mas hoje os pais não têm mais paciência para ensinar os seus filhos. Não têm mais paciência nenhuma para ensinar os seus próprios filhos a andar nos caminhos. E mesmo que sejam crianças normais ou crianças especiais. Porque você está fazendo seu filho para amanhã, para o futuro de amanhã. Esses são os nossos filhos de hoje. E temos que fazer tudo isso para que eles possam crescer ouvindo a palavra, respeitando as pessoas e tendo autoridade sobre eles, para que seja um adulto sadio. É isso. Um adulto idôneo que faça as suas coisas certas e corretas e não passando por cima das pessoas para querer um lugar melhor, ou no trabalho, ou até na sua própria casa. Para chamar a atenção dos pais, muitas vezes os filhos ficam rebeldes. Não quer obedecer e faz todas essas coisas que eu disse no princípio. Procura drogas, procura álcool, más companhias, onde vão fazer coisas que são desagradáveis, que muitas vezes os pais nem estão vendo que está o dia todo trabalhando, não está conseguindo enxergar onde estão seus filhos. Porque quando chega em casa, também não existe diálogo, não existe conversa. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, gente. Eles têm que saber respeitar uns aos outros. E a responsabilidade são dos pais, não é só da mãe não, é do pai e da mãe, para ter responsabilidade sobre os seus filhos. Eu sei que muitos pais não tiveram isso dos seus pais, mas hoje, com o mundo moderno que a gente tem, com as transformações que está havendo, com a facilidade que está havendo, a gente tem que procurar a se reciclar, a reescrever a nossa história. É isso que eu deixo para vocês. E digo assim, a importância do valor à família é dar valor ao amor. Há dias melhores, a valorizar os sorrisos, o ombro amigo e principalmente a companhia por ter uma família. É a certeza de nunca estar só. Ame sua família, seja ela qual for. Apoie os seus filhos e filhos apoiem seus pais. É isso que eu deixo para vocês. Toda semana tem uma mensagem. A mensagem de hoje foi sobre a família, o que é família. Passe aí vocês, dê o seu like, ó, de legal, e acione o sininho para vocês receberem as mensagens toda vez que estiverem no YouTube. Ok, gente? Obrigada, gente, por vir e que essa mensagem chegue a vocês. E que alerte vocês a verem seus filhos com mais amor. É isso que eu deixo para vocês.